Senhor, é só isso que sei fazer. E assim o Espírito Santo nos mantém todos quebrados. Vocês sabem que o profeta certa vez foi à casa do oleiro, vejam, para ser quebrado, para ser remodelado. Vejam, se há algo errado, Deus não coloca um remendo em nada. Ele disse que se você colocasse remendo de pano novo em roupa velha, isso a deixaria pior do que nunca. Disse que o que se deve fazer é renovar tudo. Assim, se você fez algo errado, não venha apenas dizendo: bem, sinto muito ter feito isso, tentarei não fazer de novo. Apenas quebrante-se e seja moldado de novo. Veja, faça dessa outra peça. Agora, ontem à noite, agora esta semana, agora é provável que esta noite seja ensino evangelístico de novo. E eu faço o melhor que sei. Vejam. E agora, ao chegar, muitas vezes vocês que acham que acabei de chegar, talvez agora esta manhã, sim, talvez haja 1 ou 2 visitantes, mas a maioria agora talvez seja apenas o pequeno grupo habitual do tabernáculo aqui. E às vezes repreendo assim com o evangelho, não é para deixá-los irritados comigo ou que é assim para corrigi-los, sem dúvida. É o que isso faz, esta palavra de Deus, mais afiada que uma espada de 2 gumes. E o negócio é que tem este que chegou com algo, aquele chegou com algo, aquele, e todas são boas pessoas, mas têm ideias diferentes e cada uma quer apresentar sua ideia à igreja, entendem? Não se pode fazê-lo. A igreja tem uma doutrina sólida do evangelho que tende a estar baseada na palavra de Deus. Se você tem uma diferente, leve-a ao pastor e deixe que ele veja o que acha disso e tal, então que seja submetido. E agora, não aceite alguma teoria, tem de ser apresentada na palavra. E muitas vezes o pastor acumula todas essas coisas, então, quando chego, ele é muito humilde. O irmão Neville, vocês sabem que ele é bom. Ele é um pouco humilde demais. Ele não fala quando deveria. E assim, isso mesmo. E eu oro. Acho que aqui, não faz muito tempo, tivemos uma conversinha. Eu disse: o problema, irmão Neville, é este. O irmão é do tipo amável e não quer magoar ninguém. Acha que fica aí no tabernáculo pensando: bem, afinal de contas, é o tabernáculo do irmão Bill. É o tabernáculo de Deus. E ele é o pastor colocado em plena autoridade. Vejam, isso mesmo. É função dele fazer essas coisas. Eu disse, ele disse, ele não quer ofender ninguém. Bem, olhe, se você toma o partido de alguém que está deste lado, de outro que está deste lado, você tem de se colocar no terreno comum aos dois e puxá-los para cá e dizer: é assim, está vendo? Apenas é assim, está vendo? Você deve fazer isso. E as pessoas, tenho visto isso em volta do mundo. Se você for bem franco e sincero, as pessoas vão estimá-lo mais. Apenas diga abertamente: Jesus, ele amava as pessoas. Ele até deu sua vida lá por aqueles fariseus que o estavam crucificando. E ele orou pelo perdão deles. No entanto, ele disse: raça de víboras, traiçoeiros e tal. Ele não estava falando exatamente ao ser humano, era um espírito. Vejo Pedro chegando por trás dele e dizendo: ó Senhor, tu não podes fazer isso. Ele se virou e disse: para trás de mim, Satanás, que sempre me serves de escândalo. Ele não estava falando ao apóstolo, ele era a fonte da verdade. E era um espírito que estava naquele apóstolo que o estava fazendo dizer isso. Vejam, estão vendo? Ele não estava falando a Pedro, ele o amava, vejam. Ele o amava e sabia que ele seria a cabeça da igreja em Jerusalém. Mas ele não ia responder a Pedro. Ele estava falando ao Espírito que estava fazendo com que Pedro atrapalhasse as obras de Deus. Entendem? E é o mesmo aqui. Não é para ofender sua igreja, magoá-los. Onde vocês são meus amados irmãos e irmãs.
Ora, que coisa, se há uma estrela em minha coroa, se ganhei alguém para Cristo, são vocês. Bem, não vou quebrar minha estrela, tenho certeza, mas se houver algo na minha estrela que não deveria estar lá, vou quebrar isso, se conseguir. Vou fazer isso porque quero que ela brilhe. E se eu conseguir colocar a igreja toda em harmonia e unânime, então tudo estará brilhando. Vejam, estão vendo o que quero dizer? E é isso o que temos de fazer. Ontem à noite, ao responder as perguntas, respondi o melhor que sabia. A pessoa que queria aquele Vicarius Filii Dei, nada sobre isso me foi entregue ontem à noite, que eu deveria responder esta manhã ou lhe dar os algarismos romanos explicados. Mas se estiver aqui esta manhã e assim desejar, muito bem, ficará satisfeito. E ontem à noite, depois que o culto terminou, houve um homem que veio à plataforma que era da ciência cristã, que estava frequentando as reuniões. E que grande elogio ele fez quando disse que nunca tinha ouvido esse tipo de ensino, nunca tinha ouvido a Bíblia tão bem explicada. E só para mostrar, eu saí de imediato da igreja e alguém lá fora disse, esse homem com certeza é impostor. Bem, claro, é alguém que recentemente se desviou do tabernáculo aqui e foi com aquele grupo. 3 ou 4 deles saíram. E que esta igreja ouça isso, pastor e todos igualmente. Se essas pessoas que deixaram esta igreja saíram de nós porque não eram de nós, disse a Bíblia. Vejam, isso mesmo. E fomos a eles com amor fraternal e pio um após outro, tentando reconciliá-los com a igreja. Não quiseram ouvir. Reunimos grupos e fomos com eles. Não quiseram ouvir. Então, contamos à igreja. E a Bíblia disse, sejam considerados como pagãos e publicanos. Isso mesmo. Eles não podem voltar à igreja sem primeiro virem diante da igreja e se arrependerem diante da igreja. E então se arrependerem diante de Deus e então serem trazidos de volta. E vejam como agem depois. Vejam, isso mesmo. Eles não podem voltar a menos que a Bíblia, esse é o ensino bíblico. Devemos ficar com esta Bíblia, estão vendo? Se um irmão tem alguma coisa, vá até ele. E se ele não o ouvir, leve alguém com ele, com você. Se ele não ouvir, conte à igreja, e então que seja considerado como pagão e publicano. E disse, tudo o que ligardes na terra, eu ligarei no céu. O que desligardes na terra, eu desligarei no céu. Vejam, assim devemos manter, escutem, ensino difícil às vezes, mas irá manter sua igreja nivelada, irá mantê-la do modo que Deus disse, como eu. Às vezes, se há algo que detesto fazer, é corrigir meus filhos ou lhes dar umas palmadas. Mas eu detesto fazer isso. No entanto, a Bíblia disse para fazer. E vejam essas pessoas hoje que não dão umas palmadas nos filhos e os corrigem. Vejam o que eles têm. Tem um espertinho que bate o pé e joga uma laranja na parede e dá uma bronca em vocês, os pais. É isso, vejam. A Bíblia está certa em tudo, não é mesmo? A Bíblia está certa em tudo. Assim, este tem sido um tempo de ensino. Alguém que não quis entrar ontem à noite, sentado do lado de fora, disse que eu não quis responder a todas as perguntas. Disse que eu fui para a sala, separei-as, encontrei-as que eu queria responder e as trouxe e as respondi. Olhe, se você fez uma pergunta e eu não respondi, traga a mim. Tenho 2 esta manhã que dei. Vocês se lembram de ontem à noite? Alguém as trouxe tarde e tive de entregá-las ao irmão Neville e as recebi esta manhã para responder. Tento responder a cada uma da melhor forma que sei, o que é assim diz o Senhor. Agora, vocês podem discordar por completo de mim em algumas coisas, mas mesmo assim, o amor de Deus permanecerá o mesmo para com você e eu, porque somos filhos juntos. E antes de começarmos o ensino do domingo de manhã,
o qual esperamos que não demore muito, o que for que o Senhor queira, e então quero responder isso. Agora lembre-se, igreja, cada um de vocês sabe o que esta igreja representa. Vocês entendem bem. Agora, não temos afiliação de membros, só temos companheirismo. Vejam, porque ao termos afiliação de membros, então trazemos as pessoas como a uma organização, sendo que somos estritamente interdenominacionais, sem organização.